Bom dia, a paz do Senhor a todos. Mais uma vez estamos aqui tendo o privilégio de compartilharmos a palavra do nosso Senhor, de aprendermos um pouco mais. Todos que estão em casa são bem-vindos, todos que estão aqui, que Deus possa falar tremendamente aos nossos corações através dessa palavra. Vamos abaixar as nossas cabeças, tem mais uma palavra de oração. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, louvada seja a tua presença, digno és de toda honra, toda glória, todo louvor e toda majestade. Tu és soberano, Senhor, e eu me coloco neste momento pedindo que o Senhor me esvazie e me encha com a tua presença, Senhor. Para que aquilo que seja falado aqui nessa manhã seja vindo de ti, Senhor, para os nossos corações. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar o nosso estudo lendo 1 Samuel 18. A gente está no início da vida de Davi, as primeiras passagens que mencionam Davi na Bíblia, o rei Davi, e o único homem a quem Deus disse que ele era segundo seu coração, E realmente a gente precisa aprender sobre ele, para a gente entender e para a gente pegar um pouquinho dessa unção, de Davi, que foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Não era perfeito, muito pelo contrário, cheio de defeito, com as mãos cheias de sangue, mas com o coração na presença do Senhor. 1 Samuel 18, vou começar. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi onde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre as tropas do seu exército. E era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o afastou de si, e o pôs por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Disse Saul a Davi: eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sê-me somente filho valente e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Respondeu Davi a Saul: quem sou eu e qual é a minha vida e a minha família e a família de meu pai em Israel para vir a ser eu genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel,
meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram-no a Saul e isso lhe agradou. Disse Saul: eu lhe a darei, para que ela lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com esta segunda serás hoje meu genro. Ordenou Saul aos seus servos: falai confidencialmente a Davi, dizendo: eis que o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam. Consente, pois, em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram estas palavras a Davi, o qual respondeu: parece-vos coisa de somenos ser genro do rei, sendo eu homem pobre de humilde condição? Os servos de Saul lhe referiram isto, dizendo: tais foram as palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não deseja dote algum, mas 100 prepúcios de filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Tendo os servos de Saul referido essas palavras a Davi, agradou-se este de que viesse a ser genro do rei. Antes de vencido o prazo, dispôs-se Davi e partiu com seus homens. E feriram dentre os filisteus 200 homens. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que lhe fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi. E Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu ainda mais a Davi, e continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, seu nome se tornou muito estimado. Quando eu estava estudando, a palavra em casa e orando a Deus, e simplesmente eu não sabia o que falar. E eu falava: Senhor, como eu vou chegar para falar sem saber o que falar? E até o momento que eu sentei naquela cadeira, eu não sabia o que falar. Mas durante o momento de cânticos aqui, quando a irmã Magnólia falou que Deus nos escolheu, eu entendi o que era para eu falar. E olhando a história de Davi, a gente vê um 8º filho, que a Bíblia não fala de forma clara, mas tudo dá a entender que Davi nem era considerado filho, porque quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé, ele falou: Jessé, onde estão seus filhos? E Jessé foi apresentando, um a um. E à medida que Jessé ia apresentando seus filhos, Samuel pensava dentro de si, vai ser esse. E aí Deus falava: não. Aí aparecia o outro que era bonito. Aí Samuel pensava: vai ser esse. E Deus falava: não. Aí apareceu outro forte, alto e tal. Jessé falou: não, só pode ser esse. E Deus falou: não. E passaram os 7. E Davi não foi contado, a princípio, entre os filhos de Jessé. Tanto é que Samuel precisou perguntar: Jessé, são só esses seus filhos? Então, Jessé falou, tipo como se ele parasse para pensar um pouco, Não, tem mais um. O Davi está lá com as ovelhas. Ou seja, Davi nem era considerado a princípio um filho. Ou porque ele fosse um filho bastardo, ou porque ele fosse um filho de uma serva, talvez. Mas a princípio ele não era considerado, ou porque ele, por algum motivo, o pai olhava para ele de uma forma diferenciada, de forma negativa. E quando Davi veio e Samuel falou: é esse. E ele foi ungido como rei. E Deus me trouxe a vida do meu pai.
e a minha própria vida. Quando um dia, há muitos anos, meu pai, sem nunca ter ouvido falar do Evangelho, sempre com o coração muito voltado para Deus, na igreja católica, sempre envolvido, mas assim, ele não... Naquela época não era comum, né? Os cristãos protestantes ainda estavam começando, né? Assim, era tudo muito novo. E meu pai foi o primeiro da família. Tanto meu pai quanto minha mãe foram os primeiros da família. E não foram eles que escolheram a Deus. Deus os escolheu. E eu vejo que Deus me escolheu. E eu lembro que durante muito tempo eu olhava para minha vida e eu me achava privilegiada. Eu achava que eu era uma filha preferida de Deus. Porque assim, para honra e glória do Senhor, eu sempre fui muito tranquila, eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre fui muito obediente aos meus pais, nasci num lar cristão. Meu pai já era pastor quando eu nasci. Então, desde sempre, eu sempre tive um exemplo de integridade, de honestidade muito forte na minha vida, que eram os meus pais. Eu falo que eu não conheço ninguém mais íntegro e mais honesto do que meu pai e minha mãe. Perfeitos de jeito nenhum, cheio de defeito. Mas honestidade e integridade era a marca registrada dos dois. Né, que minha mãe ainda está viva, meu papai faleceu esse ano. E eu vejo que Deus escolheu eles para começar uma nova história, para começar uma nova geração. Como um dia Abraão foi escolhido para ser o patriarca de um povo escolhido, eu vejo meu pai e minha mãe escolhidos. Não foram eles que escolheram a Deus. Deus os escolheu para influenciar uma geração. Meus pais, para a honra e glória do Senhor, influenciaram milhares de vidas. Fundaram várias igrejas. E eu vejo quanto o exemplo de vida deles mudou a vida das pessoas. E contribuiu para a minha vida. E quando eu estava estudando essa passagem de Davi, né, e vendo Davi, por que ele era considerado um homem segundo o coração de Deus? Porque ele tinha uma inclinação natural para o bem, para fazer o que é certo. E eu destaquei algumas passagens aqui que fala assim, 18:5. Saía Davi onde quer que Saul enviava e se conduzia com prudência. Davi era prudente, de modo que Saul pôs entre as tropas do seu exército, e ele era bem quisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. E tem uma outra passagem que fala no 18:14. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. E também lá no versículo deixa eu achar aqui. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não deseja dote algum, mas sempre prepúcio dos filisteus para tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Tendo os servos de Saul referido estas palavras a Davi, agradou-se este de que viesse a ser genro do rei. Antes de vencido o prazo, aqui a parte daqui, antes de vencido o prazo, dispôs-se Davi e partiu com seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. Davi, ele era prudente, ele era destemido, ele era... antes de dar o prazo, ele já foi lá e fez o que tinha que fazer, né? E hoje, infelizmente, a regra de boa parte das pessoas desse mundo é a procrastinação.
é deixar para depois, é deixar para mais tarde. É a preguiça, que a gente tem falado muito a respeito disso nos últimos tempos. Como a preguiça tem destruído, né, as pessoas. E olhando para a minha vida, eu vejo algo assim, que é um privilégio de Deus. E eu achava, né, eu estava falando a respeito de Deus me achar preferida. Por que eu me achava uma filha preferida de Deus? Porque eu, para a honra e glória dele, eu sempre fui muito estudiosa, muito correta nas minhas coisas. Quando eu errava, eu já pedia perdão logo. Eu nunca fui guardar rancor. Eu sempre fui aquela pessoa que se inclinava para o bem, se inclina para o bem. Sou assim até hoje. E eu falava: Senhor, por que assim? Sempre fui muito precoce. Eu via coisas acontecendo na minha vida que pessoas às vezes com 10, 20 anos à minha frente estavam passando, e eu às vezes com 15, com 20 já estava experimentando assim de crescimento, de amadurecimento. E eu vinha sempre perguntando para Deus: Senhor, por que isso? Por que essa precocidade? Por que por que esse jeito meu assim, né? Aí eu achava que eu era preferida, né, e tal. E aí no início do ano, agora, 2021, Deus falou comigo de forma muito clara: eu não tenho filhos preferidos. Não tenho. Eu amo a todos igual. E eu falo com todos de forma igual. Você sabe qual é a sua diferença? Deus falou comigo dessa forma. Foi algo muito assim forte. Não foi uma voz audível, mas foi algo muito forte no meu coração. E Deus falou assim: você sabe qual é a sua diferença? Você é obediente. Via de regra, você obedece na primeira vez. Eu falo com todo mundo. Só que a maioria das pessoas fica teimando, e a vida vai passando. E ao invés de resolver a questão na primeira vez que eu falo, a pessoa às vezes demora 5, 10, 15, 20 anos para resolver me obedecer. E aí eu falei: sério, Senhor? Muito obrigada. Porque isso não vem de mim. Essa obediência que o Senhor colocou dentro de mim não é minha. Eu sou grata pelo privilégio do Senhor ter me criado assim, porque eu sei que isso não vem de mim. Eu tenho pessoas à minha volta que, né, foram criadas da mesma forma que eu, tiveram as mesmas influências e que agiram de forma totalmente diferente. Então eu creio, e eu vejo isso na vida de Davi. Davi tinha mais 8 irmãos, mas Davi era diferente. Davi escolheu ser diferente. Davi escolheu ouvir a voz de Deus e ter o coração voltado para as coisas de Deus. Pecou muito, errou muito, mas vocês veem que Davi não erra na mesma coisa. Davi errava, se arrependia e não pecava mais naquele pecado. E eu vejo que a nossa vida precisa disso. A gente precisa aprender a errar coisas diferentes. A gente precisa aprender a não cometer os mesmos pecados. Quando a gente for confrontado de que a gente está errado, de que a gente pecou, de que a gente fez algo errado, a gente precisa se arrepender e não pecar mais aquilo. A gente precisa mudar aquele comportamento. Eu gosto muito de uma expressão que a pastora Ailton fala, que é o pecado por acidente e o pecado por atitude. Deus perdoa o pecado por acidente. O por atitude também, mas o por atitude é aquele que você sabe que está errando, sabe que está pecando e continua pecando. É o pecadinho de estimação, que você guarda ali debaixo do travesseiro e todo dia você alisa ele, todo dia você cuida dele, e Deus fala assim: me entrega, deixa eu resolver, deixa eu mudar. E você fica ali alisando: não, Senhor, esse aqui não. Aquele quartinho escuro, né, que você tranca a porta, esconde a chave lá embaixo do tapete, fala assim: Senhor, deixa que desse quarto aqui eu cuido, deixa que esse quarto aqui eu limpo. E Deus está querendo, não é quase tudo da nossa vida, Deus quer a gente 100%. Deus não quer nenhum quartinho escuro, trancado, fechado na nossa vida. Deus nos quer 100%.
E se a gente não for capaz de nos entregar 100% para Deus, Deus não vai agir na nossa vida aquilo que Ele tem para agir. Ele é misericordioso e Ele continua nos abençoando, porque Ele vai vendo o nosso desejo, a nossa evolução. Mas tem uma frase que eu ouço desde muito tempo que fala assim: quando nós nos dispusermos a fazer para Deus aquilo que a gente nunca fez, Deus vai se dispor também a fazer por nós aquilo que Ele nunca fez. Então, enquanto a gente estiver com essas reservas, tiver com esses cantinhos, essas causas, essas coisinhas guardadinhas que a gente mesmo quer cuidar, que a gente mesmo quer resolver, a gente vai deixar de viver a excelência de Deus na nossa vida. Então eu me identifiquei muito com essa passagem e Deus falou muito ao meu coração nesse sentido de que Davi foi visto no meio de milhares daquela época, de milhões. Deus foi lá e olhou para ele, e escolheu ele, e trouxe ele para dentro do palácio, e trabalhou na vida dele, e cuidou dele, e ensinou, e instruiu, e Davi se tornou o maior rei da história dos hebreus. E da mesma forma, para a honra e glória do Senhor, eu vejo Deus escolhendo meu pai lá 60 anos atrás, minha mãe, cuidando deles, instruindo, orientando, mostrando. E hoje eu vejo um rebanho maravilhoso, fruto do trabalho deles. E hoje eu falo para minha mãe, às vezes quando ela está meio triste, assim, alguma coisa, eu falo: mãe, a senhora quer uma lista das pessoas que a senhora e meu pai influenciaram? Da vida e das pessoas que vocês abençoaram? Eu faço uma lista, faço um vídeo se a senhora quiser, com todo mundo dando testemunho. Porque não são poucos, para a honra e glória do Senhor. Esse é o legado do meu pai. Esse é o legado da minha mãe. Vidas transformadas. E eu olho para mim e falo assim: Senhor, é isso que eu quero para minha vida. Eu não quero juntar tesouros, grandes coisas, materialmente falando, mas eu quero ter experiências. Eu quero colecionar experiências com o Senhor. Experiências de influenciar a vida de pessoas, influenciar transformação de pessoas. É isso que eu quero para minha vida. Eu costumo falar pro meu marido que ele... Acho que o homem tem mais esse negócio de colecionar, né? Que gosta de colecionar coisas. Eu já tive a minha época de colecionar quando eu era mais nova, mas agora eu falo assim: eu quero colecionar o quê? Aí ele olha para mim assim, eu falo: dinheiro. Aí ele fica rindo. Sabe por que eu quero colecionar dinheiro? Porque vai ser o dinheiro que vai me dar condições de ter experiências. Porque dinheiro não adianta. Dinheiro a gente precisa. Ninguém faz nada. Ah, não gosto de falar em dinheiro, não gosto de pensar em dinheiro, não. Pois é. Você está aqui com uma roupa porque você comprou, alguém comprou e te deu. Você tomou café hoje de manhã porque você usou o dinheiro para comprar o café ou alguém usou e te deu. Você tem uma casa para morar porque você usou para comprar com o seu dinheiro ou porque alguém usou para você. Então, assim, não adianta, gente. Pensar em tudo aquilo que você pensa com aversão, ou tudo aquilo que você não pensa, vai embora. Você quer o dinheiro perto de você, você tem que pensar nele com amor. Não é que você vai amar o dinheiro, não é isso. Mas que a gente precisa olhar para o dinheiro como algo útil. Que a gente não faz nada sem dinheiro. Então o que eu penso é isso. Quero trabalhar, quero construir, quero adquirir para quê? Para que esse dinheiro me dê o lastro, me dê o suporte para eu ter experiências com Deus e para essas experiências que eu estou tendo com Deus possa abençoar a vida de outras pessoas. Porque tudo aquilo que Deus abençoa a sua vida, abençoa a minha vida, não é só para você, não é só para mim. Eu creio nisso. Amar ao próximo como a mim mesmo.
Então eu preciso ter um padrão saudável, equilibrado, abençoado, amando a minha vida e fazendo por mim, porque assim eu vou ser equilibrada, saudável e vou abençoar a vida de outras pessoas. Então o que eu queria compartilhar com os irmãos essa manhã é a respeito de como a gente está sendo diante de Deus em obediência. Deus está falando com você e você está obedecendo? Ou Deus está falando com você e você está dizendo assim: espere só um pouquinho, Senhor, deixa eu tentar resolver aqui do meu jeito. Se não der certo do meu jeito, eu procuro o Senhor. Ou seja, quando tudo der errado, né, que tiver tudo de perna para o ar, tiver tudo bagunçado, aí eu peço socorro. Eu falo por experiência própria. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor a gente ouvir a voz de Deus e de pronto falar: tá bom, Senhor, isso está contra tudo que eu quero para a minha vida nesse momento, mas eu vou obedecer. Mesmo sem entender, eu vou obedecer. E é engraçado que eu costumo falar que tem hora que eu oro para Deus e falo assim: Senhor, inclusive nesse momento da minha vida eu estou passando por um momento assim, Senhor, resolve esse problema, olha, abençoa isso aqui, resolve isso aqui, tal. Gente, o problema faz assim, dá aquela aumentada, multiplicada assim por 1000. Eu falo: Senhor, o Senhor não entendeu a oração. Estou pedindo para resolver, né? Para aumentar. E aí o negócio vai passando, aí de repente a poeira vai baixando, aí você enxerga lá no final do túnel assim, aí você... agora eu estou entendendo. Agora, né, eu estou vendo por que é igual reforma em casa. Primeiro dá aquela bagunçada, aquela confusão e tudo. E aí quando a poeira baixa, que você começa a ver as coisas ficando, né, no lugar. Você começa a ver o pó da lixa, né, sendo limpo. Você começa a ver a parede sendo pintada. Aí você fala: ai, graças a Deus, as coisas estão indo para o lugar. E aí você começa a enxergar. Então às vezes bagunça um pouco e bagunça muito, para depois arrumar. E eu glorifico a Deus porque Ele me escolheu. Eu glorifico a Deus porque Ele tem me ensinado desde sempre a ser obediente. Porque Ele tem me movido na direção dEle, para ouvir a voz dEle, para obedecer, para perdoar logo, para consertar logo o que tem que ser consertado, para não ter medo das mudanças, porque eu sou uma pessoa que tem uma tendência muito grande a ter medo de mudanças, e Deus tem me tirado esse medo. Deus tem me mostrado que eu posso confiar. E eu lembrei do exemplo de aquele pessoal tipo o Circo de Soleil, que o povo se lança no ar, né, e o outro segura e não tem rede embaixo, né, para proteger. E perguntaram para um daqueles, né, que fazia aquele movimento de se lançar, para o outro segurar na mão. E falaram assim: mas você não tem medo de soltar no ar e o outro lá que vai segurar sua mão? E se ele não segurar sua mão? Como é que funciona isso? E ele falou assim: eu preciso confiar e ter a certeza de que ele vai segurar minha mão na hora certa. Eu não posso tentar segurar a mão dele de jeito nenhum, porque se eu tentar segurar, eu posso me quebrar, cair, ou eu posso machucar ele. Trazendo isso para a nossa vida com Deus, a gente não pode tentar segurar aquilo que a gente não dá conta de segurar. E a nossa vida está nessa lista. E a vida das pessoas que a gente ama, e o nosso trabalho, e a nossa estrutura de tudo, porque o nosso provedor é Deus. Quem nos sustenta é Deus. Quem sustenta a nossa vida é Deus. Quem sustenta a nossa história é Deus. Quem sabe se a gente vai viver mais 1 minuto, 1 ano, 10 anos, 20 anos, é Deus. E a gente precisa confiar nisso. Para encerrar, tem uma médica que eu gosto muito, geriátrica, ela fala assim: se tudo der certo, no final todo mundo morre. E se tudo der errado, no final todo mundo morre também. Não há ninguém tão rico e tão poderoso que possa pagar alguém para morrer no seu lugar. Mas nós, cristãos,
temos esse privilégio de saber que Jesus morreu no nosso lugar. E que agora, estando vivos ou estando mortos, nós precisamos crer que a salvação de Deus é para todos. E basta a gente confessar esse Jesus. E Ele garantiu que Ele foi preparar um lugar para nós e que Ele vai voltar e vai nos buscar. Amém? É nessa certeza que a gente vive. Eu só tenho a agradecer a Deus por esse Deus maravilhoso. Vamos nos colocar de pé. Tem mais uma palavra de oração. Encerrando nosso devocional. Senhor amado, Senhor bendito, eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu te louvo pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua direção. Peço ao Senhor que nos abençoe nesse dia, para que todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos sejam para glorificar o teu nome, Senhor. Que nós possamos ser rápidos em perdoar, que nós possamos ser rápidos em pedir perdão, que nós possamos ser rápidos em obedecer, que nós possamos ser rápidos em nos curvarmos, Senhor, e nos prostrarmos diante de Ti, clamando por sabedoria sempre, Senhor, que precisarmos. Em nome de Jesus, que a unção que está sobre nós nesta manhã possa continuar conosco e invadir os nossos familiares também, invadir as pessoas que estão à nossa volta, que nós possamos exalar o Teu bom perfume, Senhor, por onde nós formos. Em nome de Jesus, fica conosco. Lembrando que hoje à noite tem um culto, né, às 7 horas. Estamos ainda no propósito de jejum de redes sociais na segunda, na quarta e no domingo, e também de carne, né? Que Deus nos abençoe. E a gente fala: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, a minha família, a minha cidade e a igreja do Senhor na face da terra. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, a minha família, a minha cidade e a igreja do Senhor na face da terra. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, a minha família, a minha cidade e a igreja do Senhor na face da terra. Amém.